boa tarde, Santa Catarina, terça-feira, dia 8 de setembro, e está no ar agora a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense, pontualmente, 12:30. E a gente começa o programa de hoje, está comigo ele, o polivalente, Claudionir Miranda. Vamos falar de Série A, de Série B, mas a gente abre o programa falando de futebol indiano. Vamos lá. Aqui, ó, você saber de terceira divisão, de Série D, Série B, de Série A, já é complicado, saber de futebol indiano é muito mais, né? Muito mais. Muito mais complicado, mas vale a pena o registro. Quer ver? Você tem umas imagens aí, senhor Claudionir Miranda, do verdadeiro clássico dos milhões. Esse fim de semana a gente teve Fla-Flu, teve Corinthians e Palmeiras. Os dois jogos reuniram em torno de 90 mil torcedores. Esse jogo aí, ó, entre o Mohun Bagan e o East Bengal, reuniu 100 mil torcedores. É o maior clássico na atualidade. E é disputado no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá, lá na Índia. É o derby de Calcutá esse aí. Até em 1997 reuniu 137 mil pessoas, mas enfim, é uma grande festa onde os torcedores vão receber o time, no estádio faz um colorido bacana, e o time que se deu bem foi esse aí, o East Bengal, meteu 4-0, que deu de cabeça pra outra rapaziada, hein? O gramado tá ruim? Um pouquinho, né? Tá complicado o gramado. E tu reclama disso daqui. Com um público tão grande, mas tudo bem, faz parte da festa. Futebol indiano é um futebol também emergente, tem contratado vários jogadores, alguns já em fim de carreira do futebol brasileiro, e tá aí. Onde pinta dinheiro, meu amigo, o pessoal tá indo. Olha lá, rapaziada, fazendo a maior festa nas arquibancadas. Esse aí é o segundo... Sinalizador lá, proibição, nem pensar, né? Não, ó, esse aí foi o craque do jogo. Foi o rapaz que foi o craque do jogo. Eu vi ali o troféu Bambambam da partida. Tava na mesa dele. Esse aí tu acha que é o vestiário dos caras ganharam e os caras que perderam? Com certeza que perderam. Olha só, tomaram 4 cocos, cabeça inchada, dando explicação, né, filho? Vai rindo, vai. E os pega por aí também, na Índia. E esse é o segundo maior estádio do mundo, onde é disputada essa partida. O maior fica na Coreia do Norte. Ele tem capacidade para 120 mil espectadores. Rapaz, o pessoal põe fogo no jornal na arquibancada, com 100 mil pessoas. Entra com tocha, que maravilha. Estamos falando da Índia, maravilha, né? Estamos falando da Índia, onde a rapaziada tem um trânsito bastante confuso. Não, imagina. Imagina para chegar no estádio. Opa, falando de chegar pro estádio, chegar na delegação do time que venceu a partida, deixa eu até dar uma lida, né? O East Bengal. Olha lá, rapaziada chegando, ônibus todo decorado, aqueles tipo colares havaianos, que não é havaiano até porque tá na Índia. Seriam colares indianos. Isso, um colar indiano. Mas aí são os ornamentos que eles fazem. Rapaziada ganhou um troféu, porque com essa vitória foi o campeão de Calcutá, um torneio que tem em paralelo a Indian League, que tem também o campeonato indiano, que é outro torneio paralelo, enfim. Mas a festa tá aí, polivalente. A rapaziada lá na Índia faz o clássico dos milhões. Saudade de ver um Maraca com 120 mil pessoas, Claudionir? Muita saudade, mas na verdade eu acho que em termos de público o Campeonato Brasileiro está crescendo. Você pode ver que nós temos tido bons públicos. Isso muito motivado pelas novas arenas, pelas boas condições que se dá ao torcedor. Fato que em Santa Catarina ainda estamos um pouco longe. Poderíamos ter melhores acomodações. Mas, na verdade, o público do Campeonato Brasileiro está crescendo com relação a edições anteriores. O futebol talvez não, mas o público sim. A gente deu uma olhada hoje pela manhã nos números da média de público dos catarinenses na Série A do Campeonato Brasileiro. O que tem melhor média de público dentre os catarinenses é o Joinville. Depois vem o Avaí, seguido pela Chapecoense e na sequência o Figueira. O Joinville, ainda considerando aquele jogo com os portões fechados contra o Palmeiras, mesmo assim tem a maior média de público, pouco mais de 10 mil torcedores. Fica em 15º na classificação geral. Você vê que o Joinville há muito tempo vem lutando, vem brigando na zona de rebaixamento, mas o torcedor jamais deixou o Joinville de lado. Ele tem ido para o jogo, tem participado ativamente e está acreditando muito na recuperação do Joinville. Eu acho que principalmente Avaí e Figueirense, as duas torcidas devem muito, assim como a própria Chapecoense, até porque faz daqui um bom campeonato. Vive um momento ruim a Chapecoense, faz uma campanha no retorno de equipe que estaria na zona de rebaixamento pela campanha do retorno, mas mesmo assim o torcedor Chapecoense deve um
pouco. Do Figueirense, então, nem falar. Figueirense que não conseguiu fazer até aqui um grande campeonato, mas também em momento algum assustou demais o seu torcedor. Assusta, mas não demais. E aí tem Copa do Brasil, bons jogos, e aí o que acontece? Mesmo assim, o torcedor alvinegro está devendo muito. O torcedor tem reclamado muito do jogo do Figueirense, tem sido, na maioria das vezes, marcado às 7h30 da noite. Aí tem desculpa pra tudo também. Não, tem desculpa pra tudo, porque se foi 7h30, porque às 10 horas é muito tarde, porque o domingo choveu, eu acho que esse tipo de desculpa não cabe mais. Logicamente, o Scarpelli, dos 4 estádios que nós estamos falando aqui, talvez hoje possa ser o mais acanhado. Tem que ter melhores acomodações. O torcedor tem que ter um pouco mais de conforto. O Figueirense há muito tempo pensava numa nova arena, novo estádio, e talvez continue pensando nisso. E precisa mesmo, porque as condições para o torcedor no Scarpelli não são as melhores. Até mesmo a questão de iluminação do Scarpelli, os jogos noturnos hoje, está muito dificultada. E tem um detalhe que talvez possa ajudar o Figueirense a dar uma melhorada na média de público. Primeiro, teremos o clássico no Scarpelli, teremos Flamengo e Figueirão no Scarpelli, teremos Corinthians e Figueirense no Scarpelli. Você deve dar uma ajuda pro Figueirense. Não tenha dúvida, e isso logicamente vai. Lá no final, eu acredito que o Figueirense vai ficar talvez, né, aí disputando com o Avaí uma segunda posição. E o pessoal de Chapecó tem que recuperar, porque tem que abraçar o seu time, principalmente porque a Chapecoense até aqui faz um bom campeonato. Faz a melhor campanha dentre os catarinenses, né? Pois bem, a gente segue falando de Série A dos times catarinenses. Vamos falar do Figueirense? Olha, o goleiro Alex Muralha participou dessa derrota e não fosse ele, hein, Polivalente? Quanto que seria esse jogo aqui não fosse o Muralha? Rapaz, nem fala sobre isso porque foi terrível o jogo. Pois foi é. Horrível. E o Muralha foi para a coletiva ontem e destacou ainda a questão do tempo de recuperação que teria influenciado no resultado. Mas é hora de virar a chave e pensar no Atlético Paranaense. O Figueirense não encontrou o bom futebol no último jogo. Mas bola pra frente, é o que dá pra falar depois de uma derrota por 5-1, em que o Figueira mal chegou ao gol do Cruzeiro no Mineirão. Qualquer explicação nessa hora é insuficiente. Mesmo assim, o grupo alvinegro ainda se agarra ao fato de que o desgaste atrapalhou. Não é desculpa, mas acho que até hoje no Campeonato Brasileiro, até agora nessas rodadas, nenhum time passou a situação de jogar de um jogo pro outro uma recuperação de 60 horas. Ainda assim, Alex Muralha comemora uma coisa: a oportunidade para apagar a má atuação em Belo Horizonte já está batendo na porta. O bom é que o próximo jogo é já quarta, né? Já tá aí já o jogo praticamente. E pode ser contra o Atlético Paranaense amanhã, dentro de casa, que o Figueira comece uma nova arrancada. O torcedor mais otimista pode lembrar que foi depois de levar 5 do Cruzeiro logo na estreia de Argel Fux que o Figueirense engatou uma boa sequência de resultados e construiu a permanência na primeira divisão no ano passado. Só que para Muralha não é hora de falar em Argel Fux. Ele concorda que o time precisa recuperar a pegada, mas isso tem que partir dos próprios jogadores. Acho que o Argel já é passado. Agora a gente tem que tocar agora com o René, é um excelente treinador. Eu tenho certeza que ele vai saber reorganizar o nosso time para a gente continuar aí nessa pegada e conquistar as vitórias. Pegando o gancho do que disse o Muralha, Polivalente, o que precisa fazer no teu entendimento o técnico René Simões para reorganizar o Figueirense e conseguir reencontrar os resultados e principalmente a confiança? O bom treinador é que ele consegue tirar proveito da qualidade e do perfil dos seus jogadores, do potencial que cada um tem. Por exemplo, não adianta querer insistir que o Figueirense seja o time de um toque só, de sair jogando, porque o perfil dos atletas não é esse. O Figueirense vem há um ano jogando de forma diferente e é muito difícil você mudar essa característica imediatamente. E talvez não tenha no grupo jogadores para fazer isso. O Figueirense é jogar de outra forma. Eu acho que o Muralha... porque não tem aquele meia, né? O cara que vai receber, ainda pelo menos... Continua faltando. Rafael Bastos está muito aquém daquilo que se espera para um bom meia. Carlos Alberto muito tempo machucado. Eu não sei se Carlos Alberto volta ao time do Figueirense, né? Nessa situação envolvendo principalmente a questão do custo-benefício. Carlos Alberto já passa a ter um custo muito grande e pouco benefício. Mas o Figueirense não é um time de toque de bola, de sair jogando de primeira, de sair encantando o torcedor. Um ano o Figueirense não é assim. Não quero nem falar sobre o treinador. Eu acho que o René Simões tem que mudar alguns de seus conceitos e tentar aos poucos, se ele pensa em mudar o time do Figueirense. Mudar imediatamente é impossível. O mais regular jogador do Figueirense nesse último ano vem sendo justamente Muralha. Acho que um goleiro excepcional, de uma qualidade fantástica e que não pode sofrer 5 gols, como acabou sofrendo no último jogo com o Cruzeiro. Muralha é um cara que até agora
deu para o Figueirense essa condição de não estar na zona de rebaixamento. O Muralha talvez seja o principal responsável por isso. Então, por isso, acreditamos que com o Muralha, com o seu pensamento, ele possa realmente levar isso para o grupo. O Figueirense tem que ter recuperação, o Figueirense tem que ter vitória no Scarpelli. Aliás, o retorno do Figueirense, por incrível que possa parecer, mesmo com a goleada contra o Cruzeiro, é melhor do que foi o turno. Se você pegar os jogos iniciais do Figueirense do Brasileiro, esse retorno está melhor. E aí não dá hoje para você reclamar da condição de ter jogos quarta e domingo. O Figueirense lutou para isso, brigou para isso e está na Copa do Brasil. Em setembro são 8 jogos que o Figueirense faz, jogando domingo e quarta, e tem uma Copa do Brasil muito difícil, estressante contra o Santos. Mas o Figueirense tem que achar o seu caminho. O Figueirense tem que buscar a permanência na primeira divisão. Com o Muralha no gol e fazendo daí para frente o time jogar um pouco mais. Você sabe que Leandro Silva fez falta no último jogo. Se tem um cara para não tirar do time, é o Muralha. Não, acho que nem se pensa nisso. Eu acho que não passa pela cabeça de nenhum torcedor, de ninguém da comissão técnica, o pensamento de poder mudar o goleiro do Figueirense. Pois é, e o Alex Muralha, que inclusive no mês passado levou a defesa mais bonita, e é um cara que é extremamente eficaz. E numa Série A de Campeonato Brasileiro, times como Figueirense, Ponte Preta, Avaí, Chapecoense, Joinville, e tem sido assim, né? Precisa ter esse cara ali pra fazer um milagre de vez em quando, porque a bola vai pintar dentro da área. E esse é um problema do Avaí, né? Que ficou em dúvida com relação ao seu goleiro e por isso se complicou. Então, dos times que você citou, tem Marcelo Lomba, tem Danilo, tem Muralha, Agenor, né? Agenor. Todos eles demonstrando ser grandes goleiros, né? E o Avaí, talvez, nessa batida tenha sofrido um pouco. Muralha é o cara no gol do Figueirense. E o resto vamos ver daqui pra frente. Eu acho que você não pode também, por exemplo, achar que o Cleiton, num jogo, ele não tá bem em sacar. Porque o Cleiton é o cara que pode trazer as melhores jogadas do Figueirense, mesmo estando mal na partida. É verdade, meio-dia e 41 minutos. Dito isso, a gente vai para uma olhada agora, Claudionir Miranda, no jogo da terceira divisão do Campeonato Catarinense. É jogo isolado, é da quarta rodada. Teremos Navegantes e Caçadorense. Jogo com Navegantes comandante, 8 da noite. Essa terceirona polivalente, tem acompanhado também? Tenho acompanhado, achei belíssimo. Aquele gol de jogada muito ensaiada. Nossa. O treinador dizendo o seguinte, ó. Primeiro, tu vai fugindo, que quando tu fugir, o cara vai estar te olhando, a bola bater nas costas dele. Isso. Depois, quando a bola sobrar pro teu jogador, né, tu chuta na cabeça do teu adversário, Isso. que ela vai sobrar pro teu atacante. E isso é jogada ensaiadíssima. É técnico que tem visão de jogo, né? Põe visão nisso. Não, ele disse assim, ó, o cara ali tá se marcando individual, ele tá correndo de costas. Então, cruza a bola nas costas dele. Isso, Olha, maravilha. Claudinho, que análise, hein, Claudinho? Que análise. Meio-dia e 42, depois do intervalo, tem muito mais por aqui. Sai daí não, olha só. 6 jogos, 5 derrotas. Essa é a última sequência havaiana no Campeonato Brasileiro. E simplificar. A partir do momento que a gente simplifica, a gente não dá muita margem para poder errar, né? A Chapecoense treina forte para recuperar a fase difícil que o time do Oeste está vivendo, porque no retorno o Verdão não venceu nenhuma partida. É que nós estamos num campeonato dificílimo e que todo mundo passa por isso. Força em campo e nas arquibancadas para chegar cada vez mais perto do tão sonhado acesso. No gramado do SESI, castigado pela chuva, os atacantes de Metropolitano e Lajadense castigaram a bola. Se a gente conseguir botar esse espírito durante todos os jogos até o final, com certeza o resultado vai ser melhor. Jogo Aberto SC. Meio-dia e 45, voltamos com o Jogo Aberto SC e vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Apenas para cumprir tabela, nós tivemos Metropolitano e Lajeadense, Grupo 8, Metrobala empatou em 0-0. E os, não sei se dá para dizer de melhores momentos no gramado, que não ajudava muito, mas o de menos ruim você vê agora, olha lá. No gramado do SESI, castigado pela chuva, os atacantes de Metropolitano e Lajadense castigaram a bola. Quando o William cruzou no começo do jogo, ninguém chegou para completar. Aí foi a vez do Altino cruzar para a chegada do Ariel, que desviou mal. Segundo tempo, o Lajadense tentou surpreender, mas só decepcionou. Aí, de mais emocionante, teve o atacante querendo cavar um pênalti e o Altino do Metrô dando o último chute do time na Série D desse ano. Fim de jogo, Metropolitano 0, Lajadense também 0. Metropolitano que usou boa parte de garotos para essa partida. A gente vai dar uma olhada na classificação, como é que está. Metropolitano, Zé Fini, já fez todos os jogos. Mas o Inter de Lages, ainda tendo um jogo, não tem mais chance. Nenhuma chance de classificação, acabou.
Aí temos lá na ponta do grupo 7, Ipiranga e Operário. Virando a página, nós temos quem? São Caetano Lajeadense. Empatou com o Metropolitano, fechando na terceira participação, não joga mais. Cláudio Onir Miranda, olha, particularmente, pra mim uma decepção, tanto a participação do Metropolitano, quanto do Inter de Lages nessa Série D, pelos times que montaram e também pelo campeonato catarinense que fizeram. Decepção total, até porque o Metropolitano teria mais condições, já tinha experiência com relação à Série D do Campeonato Brasileiro e o grupo teoricamente mais fraco. Embora o São Caetano fizesse a melhor campanha, poderia ocupar a vaga do Lajeadense, acabou não acontecendo. Esse último lance, o chute do Altino, que tentou fazer o gol, demonstra bem o que foi a campanha do Metropolitano. Muito ruim, fraca, ridícula e por isso mesmo, infelizmente, o futebol catarinense continua sem ninguém na Série C do Campeonato Brasileiro. Nós temos uma lacuna. Temos 4 na A, talvez não vamos permanecer com os 4, provavelmente não. Temos uma equipe na Série B, que é o Criciúma, que deve permanecer lá, tomara que hoje tenha força para pelo menos dar mais um alento ao seu torcedor, ninguém nascer e sempre disputando a Série D, mas sem chegar. Rapaziada, tá passando com a gente através da hashtag no Twitter, ligado no Jogo Aberto. Quer mandar o seu recado? Use a hashtag no Twitter, ligado no Jogo Aberto. Inclusive, quem tá assistindo a gente é o time de futebol de Chatuba de Mesquita. Nossa, que nome, hein? Rapaziada, tá assistindo o programa. Ontem teve lá no P12, vendo Bruninho Davi, vendo Miguel Dunk. Miguel Dunk não, o Fábio Dunk. O Miguel é o produtor dele. E aí, a rapaziada, mesmo assim, acordou cedo pra ver o programa. Até porque não termina muito tarde, né? Não. Não termina muito tarde, termina cedo lá no P12. Então, rapaziada, de boa para o seu programa. Um grande abraço ao pessoal de Capoeiras. Tudo que vocês viram com relação ao Metropolitano Lajeadense, esqueçam. Procure algo melhor. 12h e 48 minutos e agora vamos falar da Chapecoense. O técnico Vinícius Eutrópio sabe que precisa melhorar o setor lá da frente. No ataque, a equipe cria chances, mais uma vez está esbarrando no toque final, na delicadeza, no sutileza e principalmente na definição. Olha lá. Após um empate com sabor de derrota, vaias dos torcedores ao final da partida contra a Ponte Preta. A Chapecoense precisa trabalhar sério. Vinícius Eutrópio tem conversado bastante com os atletas para que eles continuem com o mesmo foco da primeira etapa do Brasileirão. Mas se não apresentarem resultados, a situação começa a complicar. O comandante disse que precisa de mais reforços eficientes. A gente não tem aquele cara que põe a bola para dentro. A gente tem um jogador que põe a bola para dentro, que é o Bruno Rangel, e ele já está com 7 gols. Então nós temos equilíbrio em todos os setores, jogamos, criamos volume, criamos oportunidade, mas esse fator desse cara nós não temos. Mas a pergunta que não quer calar é se o cargo de Vinícius Eutrópio está balançando. A diretoria da Chape afirma que ele deve permanecer e o comandante diz acreditar que o grupo está empenhado. Eu não acredito que o time não esteja respondendo, não. O time está respondendo sim, a gente sabe disso. É que nós estamos num campeonato dificílimo e que todo mundo passa por isso. Acho que definiu bem o Vinícius nessa questão. Um campeonato que tem altos e baixos, a Chapecoense agora está enfrentando a sua parte de baixa produtividade. Você acha que precisa contratar talvez mais um atacante? Nas palavras do Vinícius, sim. Eu acho a Chapecoense uma equipe muito forte, o melhor grupo de jogadores do futebol catarinense e vive um momento ruim. Tanto é que nessa largada do retorno faz campanha de quem está na zona de rebaixamento. Mas essa virada de Chapecoense ela pode acontecer. Chapecoense teve o mesmo problema do Figueirense. Também teve menos de 60 horas de um jogo para o outro contra a Ponte. Isso pesa? Claro que pesa. Chapecoense tem o mesmo problema do Figueirense. Enquanto o Figueirense tem uma Copa do Brasil difícil, a Chapecoense também tem uma Sul-Americana. Então tem que se preparar. A batida vai ser muito forte, muito difícil, mas você não pode cobrar do Vinícius Eutrópio. Tem um Chapecoense muito bem treinado, muito bem orientado, talvez nos 4 catarinenses um time que você vê a característica de jogo, taticamente você vê o que quer o time da Chapecoense, é o time melhor orientado do futebol catarinense. Eu acho que a culpa não é do Vinícius, se ele está pedindo atacante é porque realmente está precisando, e talvez a Chapecoense possa fazer um esforço, tem mais uma semana aí para trazer esse jogador. E tem um detalhe assim, ó, vai questionar o trabalho do treinador, vai tirar o treinador, diversas vezes a gente já manifestou essa opinião aqui. A minha é convicta. Se tirar o treinador, tira a responsabilidade dos jogadores, tira uma parte de responsabilidade que eles têm no resultado, eles ficam numa zona de conforto, e do outro lado, Cartola faz a média com a torcida, que também é perseguido. Aí você bota tudo na conta do técnico. As 2 últimas vezes que mexeu, no caso do treinador, a direção da Chapecoense, o treinador não conseguiu, em 6 jogos não conseguiu vencer.
Então o Vinícius está 4 jogos sem conseguir vencer. Está chegando muito próximo daquele ponto que entende a diretoria, é o ponto, um fato complicador. Mas entendo que Vinícius não é o culpado. Chapecoense pratica um bom futebol, talvez precise acertar um pouco mais, mas Chapecoense a equipe permanecer na Série A até com certa tranquilidade. Pelo grupo que tem, pelo excelente treinador que tem e pela diretoria que faz o trabalho competente. Eu acho que a Chapecoense hoje tem um treinador que todos nós temos certeza deverá estar em Chapecó ainda no ano que vem. Com relação aos demais, eu não tenho certeza não. É verdade. 12h52, vamos falar do Joinville agora. E quem vai conversar com a gente é o Agenor. Fala pra gente, né, Agenor? Se manter esse foco aí, dá pra pensar em algo mais, não? Se a gente conseguir botar esse espírito durante todos os jogos até o final, com certeza o resultado vai ser melhor. E o clássico se tornou uma proporção muito maior devido ao que tudo aconteceu na última rodada, né? Mas acho que a gente tem peças de reposições, acho que o grupo está bastante unido e a gente tem que abraçar essas pessoas que vão entrar no time para que elas possam corresponder da mesma maneira que os outros estavam correspondendo. Pois é, Cleber, a situação do Joinville, que está numa fase de recuperação com o PC Guzmão, a gente precisa também entender daquilo que viemos falando desde quando o Joinville, inclusive, era lanterna. Sair desse Z4, da forma como o Jack ficou lá, não é nada fácil. Pode vencer, pode empatar, chega, bate, sai um pouquinho, daqui a pouco entra de novo. É uma situação extremamente delicada. E engraçado que esse jogo Joinville e Chapecoense tornou o fio da navalha, né? Foi pro Emerson Maria. Ele foi numa situação complicada a Chapecó, perdeu o cargo. E agora a situação envolve justamente o Vinícius Eutrópio. Joga em Joinville, como o Joinville tem sido muito aplicado taticamente, tem sido um time muito esforçado, que acabou terminando com 8 homens contra 10 com o Atlético do Paraná, e tem nesse Agenor, o Agenor é para o Joinville o que é muralha para o Figueirense. A garantia que para a bola passar ali vai ser muito difícil, muito complicado. Acaba acontecendo, mas dificuldade muito grande. A Agenor vive uma fase excepcional. O Joinville está jogando fino da bola? Não está. Mas mesmo assim tem conseguido bons resultados. Esse jogo que acontece amanhã, né? Amanhã. Joinville e Chapecoense, um jogo extremamente difícil para as duas equipes, um nível de tensão altíssimo. Foi fio da navalha para o Emerson Maria e está sendo o Vinícius Eutrópio. Pois é, e inclusive o Vinícius Eutrópio vai encontrar o Joinville, que também deixou ele numa situação extremamente delicada no Campeonato Catarinense, que foi naquela derrota para o Joinville, que o lá em Chapecó... Que foi feito todo aquele movimento para tirar o Vinícius do campeonato. E cada Joinville e Chapecoense tem sido um jogo de um peso excepcional. Muito bem, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo tem mais Série A do Campeonato Brasileiro pra gente discutir. É claro, vamos falar do Criciúma. Ingressos esgotados para hoje à noite, hein? No jogo Criciúma e Vitória. Quer saber por quê? A gente já dá. Pra Jesse, o segredo pra vitória nesses confrontos está numa palavra: organização. Sempre comenta ali no turno antes de entrar que a postura da equipe tem que ser sempre a organização, né? Isso não pode sair disso. A torcida aproveitou uma promoção de um patrocinador do clube e esgotou todos os ingressos antecipadamente, força em campo e nas arquibancadas, para chegar cada vez mais perto do tão sonhado acesso. Isso é Jogo Aberto SC. Jogo Aberto SC. Oferecimento Skin, do jeito que o povo gosta. Alicante. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campainha tá funcionando! Caixa na Unifim. Mais organização e praticidade na obra. Unifim é outro nível. Vem aí o Mídia Sul 2015, a mídia gerando novos negócios. Dia 17 de setembro, no Centro de Eventos do Sistema Fiesc em Florianópolis. Venha participar das palestras de um dos maiores seminários sul-brasileiros de marketing e comunicação. Mais informações, acesse o site www.seminariomediasul.com.br. Promoção B21 e Sinapro Santa Catarina. Apoio Band Santa Catarina. Atacadão de sorvetes e picolés Esquimó. Mais de 120 sabores, com preços de fábrica para o consumidor. Tem picolés de frutas, tortas de sorvete, linha Kids, sorvetes com zero lactose e linha Diet. Descubra um jeito novo de comprar sorvetes. Atacadão de sorvetes e picolés Esquimó. Acesse o site e descubra um Atacadão Esquimó pertinho de você. Snooker Boy, mais de 37 anos de tradição na fabricação, venda, locação, manutenção e reformas de mesas para jogos e acessórios em geral. Saiba mais no site.
Nesta sexta, tem viagem. Você já se encantou com 1001 Noites. Tem várias passagens da novela Eu Me Vi como a Sherazade. Agora é a vez de conhecer o cenário dessa linda história de amor. A gente vai tomar um famoso café que eles sempre tomam na novela, o café da Sherazade e do Onur. O mundo segundo os brasileiros vai até Istambul, na Turquia. Tô dentro de um livro, né? Morar na Turquia é morar dentro do livro, morar dentro das aulas de arquitetura. Nesta sexta, 11h40 da noite. Meio-dia 57, voltamos com o Jogo Aberto SC e o assunto agora é o Avaí. Uma notícia de última hora, já a gente vai dar, tem jogador importante, está fora do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Antes a matéria do Lucas Miranda, que tem a participação do Gess, que pode voltar à equipe titular. 6 jogos, 5 derrotas. Essa é a última sequência havaiana no Campeonato Brasileiro. A situação exige calma e superação. Duas coisas que Gess quer ter a oportunidade de mostrar em campo. Fora há 3 jogos, já que depois que levou o terceiro amarelo contra o Santos não voltou mais ao time, Gess deve ganhar uma nova oportunidade contra o Atlético Mineiro. Ele teve a chance de analisar a situação de fora e agora volta filosofando sobre o momento Azurra. De simplificar. A partir do momento que a gente simplifica, a gente não dá muita margem para poder errar, né? Ninguém está na Avaí aqui por acaso, tá? Porque tem qualidade. A gente não pode colocar nós internamente, a gente não pode colocar pressão onde já existe muita pressão. Tirando o Atlético Mineiro, que é o atual vice-líder do campeonato e próximo adversário, a sequência de jogos do Avaí tem outros 2 concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, Goiás e Figueirense. Para Gess, o segredo para a vitória nesses confrontos está numa palavra: organização. O que não pode é desorganizar. A gente sempre comenta no vestiário, sempre comenta ali no túnel antes de entrar, que a postura da equipe tem que ser sempre a organização, né? Isso não pode sair disso. Pois é, agora a Gess é mais do que nunca um estudioso do momento Azurra e acredita que também é estudando o adversário que a resposta para o fim da crise vai chegar. Eu, particularmente, vou estudar em casa uma maneira que a gente possa ajudar, né, ali dentro, com uma ou outra palavra, uma orientação, que a gente possa isolar esse setor forte da equipe adversária. O adversário é o Atlético Mineiro, segundo colocado da competição, vice-líder, e as duas equipes são separadas por 22 pontos. Jogo dificílimo. O Avaí não terá o zagueiro Emerson, o Renan Oliveira, esses dois, por conta de um contrato, né, que pertence ao Atlético Mineiro, não podem participar da partida. E além disso, o Eduardo Neto recebeu o terceiro cartão amarelo. E hoje, pela manhã, Néstor Camacho sentiu uma fisgada, também está vetado pelo departamento médico, não viaja a BH. A volta do Gess é normal, acho que é normalíssimo, até porque ele acabou saindo no momento que estava muito mal o Gess, né? Tomou o terceiro amarelo, ficou fora, até porque a zaga respondeu. Agora é o momento do Gess tentar recuperar a sua posição de titular no time do Avaí. Você vê que Avaí e Atlético Mineiro é um jogo complicado. Aquele último jogo envolvendo Avaí e Atlético Mineiro traz péssimas lembranças para o torcedor e foi na ressacada. O Atlético acabou passeando. O Atlético é um time muito complicado, difícil. Pontuar pro Avaí vai ser difícil. Mas se conseguir trazer um ponto, foi 4-1. Se conseguir trazer um ponto lá do Horto, vai ser interessantíssimo para a equipe do Avaí. Tem que fazer algo mais no campeonato. As ausências são sentidas. O Avaí não tem um grande grupo de jogadores, não ter Néstor Camacho é complicadíssimo, já não tem Marquinhos Santos pro jogo, então esse Avaí vai fazer o quê? Vai ter que fechar totalmente a casinha e jogar por uma bola. E tomara que o Gamacho, dessa vez, Gamacho. Aquele é o Gamalho. Gamalho. Hã? Gamalho. Eu queria falar do Gamalho. Gamalho ou Gamalho? Léo Gamalho. Gamalho. Ah, tá, Gamalho. E acaba complicando. E tomara que o Gamalho, dessa vez, ele consiga produzir um pouco mais, produzir muito pouco contra o Curitiba. Vai ser um jogo dificílimo, complicado demais para o time do Avaí, que vive um momento muito difícil e ruim no campeonato. Nessa largada, a campanha do Avaí de retorno é pior do que foi no turno. E o Dátolo, que não vinha bem no Atlético Mineiro, na última partida contra o Vasco, marcou um golaço. Tomara que tenha ficado naquilo, né? Porque o Avaí vai pegar um adversário duríssimo no Horto, tem aquela história que vai pro Horto, sai morto e tal. Mas o negócio é o seguinte, é um adversário duríssimo. Então, o nível de concentração que a gente tem visto do Avaí, também do Figueirense, Chapecoense, Joinville nessa Série A, quando encaram adversários de um nível muito alto, que estão na parte de cima da tabela,
É diferente quando pega, por exemplo, o Coritiba, que perdeu em casa. Mas contra o Atlético Mineiro não dá pra bobear de forma alguma. Você tem que se superar, essa é a verdade. Então tem desfalque, tem um problema. Pega um time muito bem orientado, muito bem treinado e que pratica um futebol belíssimo, de muita qualidade, com bons jogadores. Não pode bobear, não pode acontecer. Aconteceu com o Avaí e Curitiba, que o Avaí é um time totalmente desorganizado, principalmente no segundo tempo. Não pode deixar a ansiedade tomar conta. Você vai ter que repetir quais jogos? Principalmente as boas apresentações do Avaí fora de casa. Fechadinho, esperando a oportunidade. Eu acho que, aliás, todos os times de Santa Catarina têm que ter essa consciência. De fechar a casinha primeiro e depois ir pra cima. Porque se quiser fazer toque de bola, vai tomar porrada o tempo todo. Não dá só pra fechar e você é um time que a todo momento você vai ter o adversário em cima da sua cara. Eu acho que tem que se defender. Mas saber sair jogando, ter qualidade no toque de bola e principalmente nas laterais. Nino Paraíba nesse momento, a grande saída do Avaí para tentar sair do sufoco. Muito bem falado, Polivalente. Então o jogo é amanhã, 7h30 da noite, Arena Independência, Avaí Atlético Mineiro. E agora o assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos jogo envolvendo o Criciúma, que jogará contra o Vitória. O jogo é 7 da noite no estádio Heriberto Rios. Rodada que foi aberta ontem, né, Polivalente? Tivemos 2 jogos ontem. Um deles, o Ceará com o Rafael Costa, acabou fazendo 1-0 para a equipe do Ceará. Lembrando só um detalhe, viu? O Criciúma, ele tem um jogo a menos. Quando completar essa rodada, vai ter um jogo a menos. Aquele jogo Atlético Goianiense acabou não acontecendo, acontece só no dia 22 de setembro. Vamos dar uma olhadinha então como é que o Criciúma está se preparando para essa partida que terá casa lotada para hoje. Ingressos esgotados somente para a torcida visitante. A torcida aproveitou uma promoção de um patrocinador do clube e esgotou todos os ingressos antecipadamente. O objetivo da diretoria do Tigre é contar com casa cheia para enfrentar a difícil partida contra o Vitória. O Criciúma está a apenas 6 pontos do G4 e vê o confronto de hoje como uma decisão. Dentro de campo, Petkovic poderá contar com Neto Baiano, que volta de suspensão, e Guilherme Santos, que estava machucado. Força em campo e nas arquibancadas para chegar cada vez mais perto do tão sonhado acesso. Pois é, vamos dar uma olhadinha na escalação do Criciúma para a próxima partida, que é hoje à noite. Luiz no gol, Wanderson e William Rocha na defesa, Jonas e Guilherme Santos voltando ao time, Wellington, Marcão, Natan centralizado, Jefferson e Luca nas pontas e Neto Baiano lá na frente. Cláudio Nir Miranda, essa escalação do Criciúma para o jogo de hoje já te agrada porque o Guilherme Santos volta? A volta do Neto Baiano e Guilherme Santos é interessante para o time do Criciúma. Essa zaga me preocupa muito. Acho que o time do Criciúma poderia ter uma zaga melhor. Acaba não tendo, tem o William Rocha, às vezes é meio estabanado para sair jogando. O próprio Wanderson tem falhado muito, mas o que se espera é que o Guilherme Santos, pela esquerda do Criciúma, ganhe mais equilíbrio. E Neto Baiano volte a marcar gols. Jogo importantíssimo, Vitória time do G4, não tem feito bons jogos nas últimas partidas, então o Criciúma tem que dar proveito. E essa promoção, isso é promoção. Isso é promoção. E a promoção que foi feita por lá é a seguinte, viu, Polivalente? 2 patrocinadores, acho que é frescura não citar o nome. No caso, o Miojo, macarrão instantâneo, Tachibra, fornecedor de lâmpadas. Quem fosse ao supermercado que pertence ao dono do Criciúma, teria a seguinte condição. Você compra um miojo, ganha um ingresso. Você compra uma lâmpada, ganha um ingresso. Aí a rapaziada lá que tá comendo macarrão em Criciúma também. Mas é uma maravilha. Pelo menos vamos ter casa cheia, muita pressão pra cima do adversário que é a Vitória da Bahia. E é o momento do Criciúma vencer. Se o Criciúma vencer, continua no campeonato. Se não vencer, meu amigo, olha. Não tem mais jeito. E o seguinte, hoje tá fácil. Porque fora do Vitória tá o Luiz Gustavo. É um craque, né? O Luiz Gustavo tá vetado pelo departamento médico, não vai tomar no miojo, viu? Jogo aberto de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12:30. Tchau, até lá.